Nós recebemos no estúdio agora, então, aqui do Balanço Geral, a médica infectologista Flávia Fonseca Gregório. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda, tá? Olha, com a confirmação desses dois casos aqui no estado de Santa Catarina, a população precisa ficar em alerta, né? Precisa, e alguns cuidados, como a gente já passou, precisam aí ser realidade no dia a dia, né? Isso, então a gente recomenda que os cuidados básicos de higiene, de lavagem de mãos, evitar locais aglomerados, evitar estar em locais públicos se a pessoa tiver doença, né, se ela tiver algum fator de risco como alguma viagem. Até então era viagem para o exterior, né, mas a gente sabe que tem várias viagens dentro do Brasil que já são consideradas fator de risco, porque em São Paulo eles já estão tendo a transmissão local do vírus. Né? Tá certo. Doutora Flávia, tem uma imagem também que chama muito a atenção quando o próprio novo coronavírus apareceu, que são as pessoas com máscaras, muitas pessoas pelas ruas, nos aeroportos também. Ela realmente protege contra o vírus ou em quais situações ela deve ser usada? Ela deve ser usada para a pessoa doente. A pessoa que tem sintomas, ela precisa usar a máscara porque ela tem, para evitar que transmita para outras pessoas. Não é recomendado o uso de máscara para circulação nas ruas. Simplesmente por colocar, vou sair para trabalhar e vou colocar minha máscara. Não, ou colocar nos não. filhos, vão de máscara para aula. Não precisa. Não, de jeito nenhum. É só se tem sintomas e tem também, principalmente, quando a gente fala da constatação, né? Se tem mesmo o coronavírus, se tem a doença, daí tem que ficar em quarentena, tem que ficar em isolamento para que possa evitar aí a contaminação. Agora, você que está nos assistindo aqui, o Balanço Geral, mande para a gente a sua pergunta. Tem dúvida sobre o coronavírus? A doutora vai estar aí respondendo ao vivo, né, Sabrina? É isso aí. Você pode mandar pergunta para o nosso WhatsApp. A doutora daqui a pouquinho volta, é o 988846107. E aí, algumas dúvidas que você que está assistindo, que está vendo reportagem, ou às vezes recebe um WhatsApp, alguma mensagem, tem alguma dúvida, manda para a gente que daqui a pouco a doutora Flávia volta para responder. Obrigada por enquanto. E tem mais uma, Sabrina, só rapidinho. Às vezes você recebeu um fake news aí, manda pra gente aqui, porque a gente tira essa mentira e coloca a verdade prevalece aqui no Balanço Geral, ainda mais como uma especialista, tá bom? Então faça isso, Até depois, doutora. Obrigada por enquanto. Tchau. Valeu. Já estamos de volta e com a médica especialista, a doutora que já está aqui com a gente. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus, né? É isso mesmo. Muitos telespectadores enviaram perguntas, é o assunto do momento, né, doutora Flávia? Surgem muitas dúvidas, por isso agora a doutora Flávia então vai responder as dúvidas que separamos pela produção. A gente sabe que o tempo é curto, não dá para colocar todas as perguntas, mas a maioria a gente vai tentar botar aqui, viu? Cid Leite, Dorita Garibaldi, o coronavírus pega através do ar, espirros, salivas? A transmissão do coronavírus ela é feita através de material biológico, então espirro, saliva, pelo ar, por vento, daí não. Mas esse espirro e essa saliva, eles podem ficar colados ou nos locais e o vírus ele fica viável por entre 13 e 16 horas com esse material biológico humano. 3 e 16 horas? 13 a 16 horas. É muito tempo, né? É bastante tempo. Por isso essa questão do contato, né? Isso, a questão do contato, da lavagem de mãos, do uso do álcool gel. Tá certo. Isso aí, tem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem mais aí perguntas que vão chegando por aqui. Tinha uma anterior, eu cheguei a ler. Tá ali, ó. Aí. Aqui, ó. Giovanni, quais os sintomas do coronavírus? Os sintomas, de maneira geral, são sintomas de um resfriado comum. A pessoa costuma ter dor de garganta, febre, geralmente febre não tão alta, escorre o nariz, então tem a famosa coriza. Nos casos mais graves, aí pode ter algum tipo de pneumonia, mas isso daí geralmente são as pessoas idosas, acima dos 70 anos, que a gente tem mais esse receio. Tá certo. Pergunta agora da Mariana, só adianta usar o álcool 70? Não, a lavagem de mãos é outra coisa que adianta bastante. Então, lavar a mão com água e sabão é suficiente para tirar todos os vírus, né, da superfície, e o álcool 70, inclusive nos locais onde a gente toca. Se usar só aquele álcool que limpa lá, que compra no mercado para fazer limpeza, o 40, aquele adianta não? Não, é o 70. É o álcool tem que ser 70, 70. isso. E já que tocamos nesse assunto, só um parêntese antes de a gente partir para outra pergunta aqui, a questão do tempo de utilização do álcool gel, né? Tem muita gente que acha que vai passar, lava a mão de manhã ou não tem nenhuma torneira para lavar a mão aqui, mas usa 3, 4, 5 vezes. O álcool gel, ele vai estar protegendo nessas 5, 6 vezes que ele passar durante 1 hora, 2 horas? Como é que funciona essa questão do álcool, da proteção do álcool gel?
A gente tem que passar o álcool ou lavar as mãos a cada vez que tiver algum contato de risco. Então, contato com as pessoas antes e depois, contato com o ambiente antes e depois. Não certo. É passar uma vez e depois nunca mais. Não, mas é questão do álcool, né? Às vezes de quanto em quanto tempo, né? De passar de quanto em quanto tempo álcool gel? Passei de manhã, não preciso mais passar o resto do dia ou passo de manhã, tarde e à noite? Não precisa ficar passando direto o tempo todo. É o lavar as mãos é mais seguro mesmo, né? Ou quando você usa transporte público. Sim, né? Então, sempre que tiver alguma coisa de risco mesmo. Certo. Vamos aqui então, a pergunta que estava aqui na tela, a Isabel Souza. Quero saber se o coronavírus tem cura. Quem cura o coronavírus é o próprio organismo. Então, nós no Brasil hoje não temos nenhum medicamento contra o vírus. A gente dá o suporte e com coisas hospitalares, né, com hidratação, mas não existe um antiviral como existe, por exemplo, na gripe, como existe em outras infecções bacterianas. Certo. Uma pessoa infectada com coronavírus transmite para quantas pessoas, uma média? Uma média de 2,7 pessoas. Então, cada pessoa contaminada ela pode transmitir em torno de 2 a 3 pessoas. E o sarampo, por exemplo, ou outras doenças que a gente já viu aqui, tem a contagiosidade é maior do sarampo, né? Então chega até 15 pessoas. E da influenza, que é o vírus H1N1, daí é menos, é 1,5 pessoas. Certo. Tá certo. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos aqui pra gente, pelas informações repassadas. Essa informação, com formação, é que a gente procurou trazer. Obrigada, uma ótima tarde. Boa Obrigado, tarde. uma boa tarde para você. Obrigado.